Olá, professora. Meu nome é Janine Knupp Ferreira Matede e estou dando continuidade à gravação dos vídeos aulas. Esse vídeo vai se destinar à aula de língua portuguesa. Como tema da aula de língua portuguesa, umas das aulas, eu destinei à leitura e interpretação e aos tipos de substantivos, sendo eles concreto, abstratos, comum, próprios e coletivo. Dessa forma, dando início à aula, eu explicarei o que são substantivos e as suas determinadas classificações. Os substantivos são palavras que nós usamos para nomear os seres e as coisas. Possuem também variadas classificações, não sendo eles somente classificados em uma modalidade. Pode ocorrer que alguns substantivos sejam classificados em mais de um modo e eles flexionam-se de acordo com o seu gênero, número, grau e etc. As classificações podem ocorrer como substantivos concretos, que são aqueles substantivos que nomeiam seres com experiência própria, como objeto, como pessoa, como animais, vegetais, minerais, lugares. Damos exemplos de substantivos concretos, as palavras, os substantivos concretos como mesa, cachorro, samambaia, chuva, Felipe e etc. Também temos os substantivos abstratos, que são substantivos que nomeiam conceitos, conceptualizações abstratas, realidades imateriais que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue ver de forma real. Esses substantivos abstratos são as qualidades, as noções, estados, as ações, os sentimentos, as sensações, os odores e etc. São exemplos de substantivos de abstrato como beleza, pobreza, crescimento, calor, frio, amor, paixão, dentre outros. Temos também a classificação dos substantivos como simples, que são aqueles classificados formados por somente um radical. Exemplos de substantivos simples são flor, tempo, chuva, casa, roupa, livro, etc. Também temos os substantivos comuns, que são substantivos que nomeiam genericamente, sem especificar, seres da mesma espécie, que partilham características comuns. Por exemplo, mãe, computador, papagaio, uva, planeta, país, cidade, pessoa, dentre outros. Temos também substantivos próprios, que são substantivos escritos com a inicial maiúscula, que nomeiam seres individuais e específicos. Esses substantivos particularizam os seres dentro da sua espécie, os especificam, distinguindo-os do restante. Por exemplo, Flávia, Brasil, Carnaval, Deus, Nilo, dentre outros. Coletivos. Os substantivos coletivos são substantivos que, escritos no singular, numa só palavra, indicam um conjunto de coisas de uma mesma espécie. Por exemplo, quando nós nos referimos a um conjunto de ovelhas, nós as chamamos de rebanho. Quando nós nos referimos a um conjunto de peixes, nós nos referimos com a palavra cardume. Quando nós nos referimos a um conjunto de árvores frutíferas, nós usamos a palavra, o substantivo coletivo, pomar. E quando a gente quer especificar um conjunto de estrela, a gente diz constelação. Esses são exemplos de substantivos coletivos. Após a explicação do que é substantivo e suas respectivas classificações, nós nos
destinamos a realizar nessa aula a introdução também do tema para o projeto pedagógico, que é o meio ambiente, preservar é preciso. Então a gente vai utilizar de um poema com a temática ambiental, natureza, para dar continuidade às explicações, interpretações, discussões acerca do poema e também das classificações e do que é substantivo. O poema que eu separei para essa aula, ele foi retirado da internet e foi escrito por alguns alunos do projeto Bulart. O poema se chama Desabafo da Natureza. Vou lê-lo. Guardei faz tempo teu retrato, terra, num cantinho secreto do meu coração. Cresci ouvindo histórias imaginárias sobre a beleza da natureza. O teu retrato, terra, transmitia um aroma gostoso, que me fez sentir uma louca paixão. Tu estavas limpa e pura, tuas águas eram cristalinas. Os animais viviam livres das jaulas e gaiolas. Os cantos dos pássaros traziam sorriso para as árvores, que balançavam seus enormes galhos. E as flores coloridas, a terra estava linda. Hoje, peguei o teu retrato e chorei, num cantinho jogado no lixão. Vive no meio da poluição. Então, esse foi o poema proposto para a aula, como forma de introdução do tema também meio ambiente dentro da aula de língua portuguesa. Será proposto com esse poema a discussão e análise sobre as condições ambientais que nós, humanos, temos deixado à nossa natureza. O que vocês, alunos, o que os alunos têm a contribuir a acrescentar com a temática desse poema sobre as situações que eles imaginam ser degradada ou ser destruída por mau uso, por desflorestamento, por poluição do ser humano, por um consumo desregrado da natureza. Então com esse poema eu trago essa ideia de reforçar mais uma vez do quanto é importante a preservação da natureza, de quanto é importante utilizar de outros recursos na hora de limpar uma calçada, na hora de escovar os dentes é legal fechar a torneira. Eu trago com o poema a temática do meio ambiente à tona na aula de língua portuguesa, também utilizando para leitura e interpretação do que ele vem a agregar na aula. O poema também será utilizado como parâmetro avaliativo da aula, então a gente utilizará ele para a captação de 7 até 10 ou mais substantivos presentes nele. Então os alunos receberão uma cópia, cada um, do poema para leitura, interpretação e discussão do que ele venha a contribuir para a aula e para os conhecimentos dos estudantes, e também será como forma de exercício, onde os alunos terão que destacar, como eu já disse, alguns substantivos presentes dentro do poema e classificá-los de acordo com o que a gente estudou no início da aula sobre a classificação dos substantivos, sendo eles concretos, abstratos, simples, comuns, dentre outras classificações. Espero ter alcançado os objetivos mais uma vez e ter sido clara na minha explicação da aula de língua portuguesa. Muito obrigada!